Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículos 10 ao 14, Novo Testamento. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos palavra do Senhor Deus no livro de Filipenses, onde o apóstolo Paulo está relatando. O apóstolo Paulo passou por inúmeros problemas e dificuldades ao longo do seu ministério, como nós vemos descrito nos textos sagrados. E se ele fosse ficar remoendo o passado e se lamentando pelas coisas ruins que aconteceram com ele, ele não teria forças para continuar com o seu ministério. Ele seria um fracassado. Por esse motivo, ele preferiu esquecer das coisas que ficaram para trás e avançou para as que estavam diante dele. E isso serve de exemplo para mim, para você, em tudo que nós fazemos e na nossa vida. Se ficarmos remoendo o passado, olhando para as coisas que deram errada, para os prejuízos, para as injustiças, as calúnias, as defamações, nós não teremos força para prosseguirmos adiante. O apóstolo Paulo, ele foi muito injustiçado na sua vida. Nós vemos que ele foi perseguido, foi caluniado, foi defamado, foi injustiçado. Por muitas das vezes foi apedrejado, foi chicoteado. Mas o que ele fazia? Ele ficava remoendo o seu passado, ele ficava dizendo, olha, eu fui injustiçado, olha, o Bertano, o Ciclano, ele... Nós não vemos o apóstolo Paulo fazer isso. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. Eu esqueço o meu passado e olho para frente. E dou sequência na minha vida. E isso é um exemplo para nós nos dias de hoje. Porque se nós ficarmos olhando para o passado, e o ontem já é passado. O que aconteceu há um minuto atrás já é passado. Não vai voltar atrás. Se tem algo que não volta atrás, é o tempo. O tempo é irreversível. Não volta atrás. Não volta. Então, de nada adianta ficar lamentando pelo que já aconteceu. Nós vemos um exemplo bem clássico. Davi, quando adulterou com Batseba, esposa de Urias, mandou colocar Urias na frente de batalha para que fosse morto. Depois ele trouxe a esposa de Urias, Batseba, para morar com ele. Ela já estava grávida do adultério, o qual tinham ambos cometidos antes. Então aquele menino nasceu. E diz a palavra que Deus disse que iria matar o menino. E o menino ficou doente. Davi sabia que o menino ia a óbito. Ele, sabendo que o menino ia a óbito, ele orava, ele clamava, ele jejuava, ele fez de tudo para reverter aquela situação, para que o menino não fosse a óbito.
Mas o menino foi a óbito. E quando ele soube que o menino foi a óbito, ele se levantou, se banhou, se trocou, foi na casa de Deus, louvou a Deus, adorou a Deus, voltou para casa, comeu e bebeu. E os seus servos ficaram sem saber disso. Olha, Davi, enquanto o menino estava vivo, você chorava, clamava, orava, jejuava, se lamentava. Agora o menino faleceu, você parece que está bem, você parece que está comendo, bebendo, se banhou. Nós não estamos entendendo. Então Davi diz o seguinte, olha, ele jamais vai voltar para mim. Já faleceu. Agora eu no futuro vou me encontrar com ele. Então, em outras palavras, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não que ele não amava o seu filho, ele amava, tanto é que ele jejuou, orou, clamou. Mas, quando a sentença de Deus havia se cumprido, queria levar o garoto e levou, ele resolveu deixar o passado, olhar para a frente, na esperança que um dia ele fosse encontrar com esse garoto. Como assim? Depois que ele fosse a óbito. Ele tinha essa esperança que a alma dele iria se encontrar com a alma desse garoto, que era seu filho. Ele olhou para frente. Ele não ficou remoendo o passado. Porque se ele ficasse remoendo o passado, ele iria se levantar contra o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que levou o menino. Ele iria se levantar contra o próprio Deus. Ele iria se revoltar contra o próprio Deus. Então nós vemos que essas pessoas que um dia se destacaram com Deus, nós vemos que eram pessoas, elas tinham sentimento. Elas tinham, não é que elas não tinham sentimento. Davi tinha sentimento, tanto é que ele jejuou e orou e clamou para que Deus revertesse a situação. Mas Deus não reverteu. Mas essas pessoas, elas usavam uma fé racional. Elas não ficavam se apegando no passado. Porque a pessoa que fica se apegando no passado, ela não vive nem o presente e nem o futuro. Ela vive no passado. A pessoa está em 2021, vivendo 2020, tudo que ela sofreu, 2019, 2018, 2017, 2016, e assim vai. A pessoa fica lamentando o prejuízo que ela teve lá no passado, fica lamentando as calúnias que ela sofreu, as injustiças que ela sofreu. E ficar lamentando só vai fazer com que a pessoa não ande, não caminhe para frente. Fica presa ao passado. E nós vemos que esses homens que se destacaram com Deus, eles não ficavam presos no seu passado. Por mais que eles passavam por situações difíceis, e eles passavam, são seres humanos de carne e osso, assim como eu e você. Nós estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Mas o que a palavra de Deus ensina? Olha para frente. Olha para frente. Esqueça o passado. O que passou, passou. Olhe para frente. É o que a palavra de Deus nos ensina. Para que nós venhamos a prosseguir andando para frente. E o nosso alvo tem que ser Cristo. Então, esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para o prêmio da soberana vocação. Porque se nós não esquecermos, nós vamos ficar presos no nosso passado. E não vamos ter vida. Muitas pessoas não têm vida, porque ficam remoendo o seu passado. Livro de Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 34, Novo Testamento. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos.
Porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Jesus Cristo diz. Nós sabemos que sem comida, bebida, roupa e sapato, é impossível viver nessa terra. Como diz um velho ditado, saco vazio não para em pé. E mesmo assim, Jesus Cristo nos orienta que não devemos ficar nos preocupando nem com o essencial para vivermos. Então, olha aqui, nós vimos que nós não devemos nos preocupar com o passado. Devemos esquecer o passado. E agora nós estamos vendo, nós não temos que não nos preocupar com o futuro. Não devemos ficar preocupados com o futuro. Então não temos que remoer o passado e nem se preocupar com o futuro. Nós temos que o quê? Viver um dia de cada vez. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, viver um dia de cada vez. Então talvez tem pessoa que diz, mas eu não fico remoendo o meu passado. Muito pelo contrário. Eu olho para o meu futuro e fico fazendo planos. Não tem problema nenhum fazer planos para o futuro. O problema é quando a pessoa fica ociosa, fica preocupada. Da mesma forma que tem pessoas que ficam remoendo o passado, remoendo as calúnias, as defamações, as perseguições, as injustiças, os prejuízos, as percas, remoendo. Tem pessoas que ficam se preocupando com o futuro. Preocupando demasiadamente. Mas será que se acontecer isso? E se vier a acontecer isso? E se eu vier a perder o emprego? Olha, e se eu vier a ser despejado da casa? Olha, e se eu vier a bater o carro? Olha, e se eu vier a ter uma doença? Olha, se o meu filho vier a ficar preso? Olha, se a minha filha vier a acontecer isso? Olha, nem aconteceu e a pessoa já está sofrendo, imaginando como se tivesse acontecido. O maior mal desse século, segundo os especialistas, é a chamada depressão. A pessoa que fica remoendo o passado e se preocupando com o futuro, ela se torna uma pessoa depressiva. E a palavra de Deus nos ensina a esquecer o passado e não se preocupar com o futuro. Olha o remédio contra a depressão. É a palavra de Deus. Ela nos ensina, olha, então você não pode dizer, então eu não tenho que me preocupar com o futuro? Então não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você deve trabalhar, porque a palavra diz que aquele que não trabalha também não deve comer. Você deve estudar, você deve viver a sua vida. Mas o que Jesus nos orienta é o seguinte, olha, até o básico, o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos beber amanhã, o que nós vamos vestir amanhã, o que nós vamos calçar amanhã, até o básico, o essencial para vivermos, porque sem isso nós não vivemos. Jesus disse, não se preocupe nem com isso. Não perca seu tempo se preocupando com isso, gastando suas energias com isso. Invista o seu tempo em servir a Deus. Viva um dia por vez, se preocupando em manter aliança com Deus. É o que Jesus nos ensina. E as demais coisas, o que nós precisamos para vivermos e continuarmos vivos aqui nessa terra, Jesus diz que o Pai acrescenta. O Pai acrescenta, porque nós não temos poder para fazer nada. Não é que a pessoa vai viver uma vida desleixada, então não vou me preocupar com mais nada. Não é isso. O excesso de preocupação faz mal para a saúde física, mental e espiritual. Tem pessoas que vivem preocupadas demasiadamente, se preocupam demais. Demais. Não tem paz de tanta preocupação. E é comprovado, através de pesquisas,
que 70% do futuro que as pessoas temem tanto não acontece. A probabilidade é de 70% não acontecer. E mesmo que venha acontecer o maior medo da pessoa, ela está sofrendo antes de acontecer e vai sofrer depois que acontece, vai sofrer dobrado. E se ela é uma pessoa que não se preocupa e que confia em Deus, se porventura vier a acontecer algo de ruim, ela vai sofrer uma vez só a hora que acontecer. Mas ela vai estar com Deus, para Deus dar força para passar por aquele sofrimento, aquele momento de algo de ruim que aconteça, porque estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra. Nós estamos sujeitos a passarmos por problemas aqui nessa terra. Então nós vemos que a palavra de Deus descreve claramente. Jesus deu esse conselho, olha, não se preocupe nem com bebida, nem com comida, nem com roupa, nem com sapato. Muitos poderiam dizer, poxa Jesus, mas sem isso não tem como viver. Como que uma pessoa vive sem um alimento? Ela morre de fome. Como que ela vive sem o líquido, sem a bebida? Morre de sede. Como que ela vai viver sem roupa? Como que anda na rua? Não pode. Vai andar descalço? Não pode. Tem que ter no mínimo uma roupa, um sapato, Jesus. O alimento e a água para beber. Mas Jesus disse, não se preocupe nem com isso. Nem com o básico vocês devem ficar se preocupando. Se preocupem em servir a Deus, em ter aliança com Deus, e essas coisas o meu Pai vai acrescentar. Olha o que Jesus disse, olha o que Ele nos ensina, o que Ele nos orienta. Livro de João, capítulo 16, versículo 33, Novo Testamento, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus disse. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do Senhor Deus. Livro de João, capítulo 16, versículo 33, Novo Testamento, diz claramente: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus Cristo disse para ter bom ânimo, não foi conselho, e sim uma ordem direta para termos bom ânimo. É uma obrigação do homem e mulher de Deus ter bom ânimo, é uma obrigação. Bom ânimo não é sentimento, e sim uma atitude. Então, o que nós entendemos? O que esse texto, essas passagens nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que não devemos ficar remoendo o passado, mas sim que devemos esquecer o passado, pois não temos poder para mudá-lo, e não devemos nos preocupar com o futuro, pois não temos poder sobre o amanhã. Então nós não devemos ficar remoendo o passado, não tem como mudar o passado que já passou, não devemos nos preocupar com o futuro, não devemos, não temos poder também para mudar o futuro, para fazer acontecer alguma coisa que nós queremos. Nós devemos o quê? Viver um dia por vez. Jesus Cristo nos ensina a viver um dia por vez. E como? Com ânimo. Portanto, independentemente da situação, tudo tem que ser feito com ânimo. Então, viver um dia por vez com ânimo é o que Jesus Cristo nos ensina. O grande mal desse século, como já foi dito, é a depressão. É o grande mal desse século. A maioria dos casos de depressão é de pessoas que ficam remoendo o passado e se preocupando demasiadamente com o futuro.
Não é que não pode fazer planos para o futuro. É ficar se preocupando demasiadamente. Se preocupando. Se esquecermos o passado e não nos preocuparmos com o futuro demasiadamente, não teremos depressão. Está aí a receita. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus passando por problemas sérios de depressão, melancolia. Pessoa vive triste, serve a Deus, professa uma fé em Deus, mas vive triste, vive frustrada, vive cabisbaixa, mesmo servindo a Deus, professando uma fé em Deus, a pessoa vive assim. Você acha normal isso? Obviamente não é normal. Não é normal. Porque se nós entendermos a grandeza desse Deus que nós servimos, se nós entendermos a grandeza dele, nós não viveríamos em nenhum momento da nossa vida, por mais que enfrentássemos problemas, desanimados e cabisbaixos. Porque a própria palavra de Deus diz, olha, esqueça o passado, não se preocupe com o futuro, viva um dia por vez com ânimo. Ânimo é uma ordem de Deus que Ele nos dá para vivermos aqui nessa terra com ânimo. E tudo que formos fazermos nesta terra, devemos fazermos com ânimo. Ânimo. Tudo, exatamente tudo. Compreende? Então, que isso sirva de exemplo para mim e para você, para que nós possamos refletirmos na palavra de Deus. Refletirmos. Porque muitas pessoas, e não são poucas, hein? Muitas pessoas, você vê casos de pregadores que até tiram a própria vida, mesmo conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos, porque não suportam mais a chamada depressão. É o grande mal do século. Tem atingido inúmeras pessoas. Inúmeras. Pessoas que talvez você vê sorrindo nas ruas, dentro de casa chora. Chora. Talvez você vê um pregador pregando a palavra e sorrindo, mas dentro do banheiro, sozinho, ele chora. É o grande mal do século. E é cientificamente comprovado. Se a pessoa ficar remoendo o passado, ela vai ficar depressiva. Se ela ficar demasiadamente preocupada com o futuro, ela vai ficar depressiva. É cientificamente comprovado. E tem pessoas que, além de se remoer o passado, se preocupam com o futuro. Aí, meu amigo, só Jesus para ter misericórdia. Porque medicamento nenhum tira a pessoa de um buraco desse. Médico nenhum tira. Tem pessoas que estão há vários anos tomando medicamento, passando em psicólogo, em psiquiatra, já fez de tudo, mas não sai desse buraco. Não sai. Porque por mais que a medicina esteja avançada, e os profissionais são bons profissionais, mas depende de uma atitude da pessoa esquecer o passado. É a atitude da pessoa. Nenhum medicamento vai fazer ela esquecer o passado. Nenhum psicólogo ou psiquiatra tem o poder para fazer ela esquecer o passado. Então, é a pessoa que tem que tomar a atitude para esquecer do seu passado. É a pessoa que toma atitude.
É a pessoa que toma atitude para não ficar demasiadamente preocupada com o futuro. É a pessoa que toma atitude. Compreende? É a pessoa que toma atitude para viver um dia por vez. Então somos nós que tomamos atitude. Está em nossas mãos vivermos em paz com Deus ou vivermos na tribulação, na angústia, no sofrimento. E quantas pessoas professam uma fé em Deus, mas não têm paz? Vive angustiada, vive triste, vive deprimida, vive chorando pelos cantos. Não tem sequer paz. Não tem paz de espírito. Se olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos ela na nossa vida, nós teremos paz. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete aliviar. E ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. Jesus prometeu aliviar. Esta é a palavra do Senhor Deus.